O que que é aplicar a criatividade no dia a dia? O que que é ser feliz sendo criativo? O que que é promover criatividade no lugar de trabalho, graças às trocas de valor cada vez mais produtivas e mais positivas, e colaboração e tudo mais? O que que é que eu estou trazendo aqui? Então eu acho, mas isso eu acho que são as pérolas, tá? Isso é Cecília achando, é um machismo meu e é isso que eu trago para vocês e eu compartilho com todo o meu coração, tá bom? Então, são três pérolas que eu trouxe hoje para vocês, que é estimular a ignição. Então, não é você tendo ideias. Às vezes eu não tenho nenhuma. Aliás, muitas vezes não tenho nenhuma. Lembre-se, para ter ideias, você tem que ter aquele foco, foco, foco. Mas mesmo assim, você está muito focado, você sabe exatamente a pergunta que quer responder. E isso é tudo que precisa. Você tem a pergunta? Joga a pergunta para o mundo. Estimula. Estimula. Porque se essa pergunta é estimulante nel sentido de ela ilumina, ela produz a ignição, motiva pessoas, faz com que mais pessoas queiram responder ela. Você traz pessoas diversas que podem se interessar por fazer parte daquele desafio. Então você não tem que ter a resposta, você apenas tem que ter a ignição. Joga para o mundo. E é isso que é o início, por exemplo, de um bom brainstorming. Que eram as coisas, quando eu consegui fazer isso de vez, foi quando eu ia, né, sem nenhuma resposta, sem nenhuma noção do que ia dar. E a melhor coisa que passou na minha vida, né, ir para um brainstorming com uma pergunta engajadora. Respeitar os tempos do mercado, os tempos do contexto, os tempos das coisas, os tempos seus, os tempos das pessoas. Então, cada um no seu tempo. Tá? Então, quando a gente consegue respeitar os tempos, a gente pode trabalhar muito melhor movimentos de colaboração, movimentos colaborativos, trocas de valor, cada um no seu tempo. Você sabe aquilo do filme Avatar? Eu vejo você no seu tempo, no seu tempo de conectar as coisas, de conhecer as coisas, de entender as coisas, cada um no seu tempo. Então, aquela pessoa que ainda está querendo guardar informação, ou que ainda está agindo como advogado do diabo, aquela pessoa que ainda está sendo negativa para mudanças ou negativa para atividades um pouco mais disruptivas, está no seu tempo. Está no seu tempo. E a gente precisa compreender que ele está no seu tempo e aproximar-se, chegar falando, eu te compreendo, eu entendo, isto pode ser para você, pode significar muito arriscado, pode te trazer algum medo, pode te trazer alguma... E aí desenrolar uma conversa de escuta, né? Então, respeitar os tempos. E facilitar as trocas. Aí você, quando você facilita as trocas, você é isso que eu quero fazer aqui, é isso, entre outras coisas, né? Não apenas na semana, mas na construção da comunidade CQA, né? A comunidade da Semana Qualidade Aumentada, que ela se eu consigo que isso aconteça, não sou eu que consigo, vão ser as pessoas que fazem parte, mas já facilitar trocas entre quem está se sumando nessa comunidade, cara, isso é genial, porque eu tenho uma luz aí no final do túnel que eu não falei para vocês e não vou falar ainda, mas essa luz é uma luz que me ilumina muito e é muito mobilizante para mim. E quem quiser estar junto vai poder. Então, e por isso que é importante facilitar essas trocas, porque não é Cecília falando o que é para fazer, porque eu não sei o que é para fazer. Eu só sei onde eu quero chegar, onde eu gostaria de estar, e não eu, sino um contexto alimentar, um contexto de empreendedorismo alimentar. Né? Então, precisa se facilitar as trocas, porque não é eu que vou fazer nada realmente importante sozinha. E isto está muito claro. Né? Então, é um convite, facilitar as trocas e, de alguma forma, um convite à colaboração. Né? Então, por que é importante estimular a ignição, essa primeira pérola? Vocês já sabem, né? Já podiam ter respondido, porque a energia necessária não é espontânea, ela não vem do ar. Assim, eu hoje estou respirando energia criativa. Deixa eu respirar.
Beleza, energia criativa veio em mim. Não é assim que funciona, né? Você tem um propósito. Então, e também é muito importante que você vai estar tirando as pessoas do conforto, né? Tirando as pessoas do conforto, isso gera susto, isso gera medo, isso gera areia movediça, você está pisando em cima de um troço que dá muito, né, muita insegurança, insegurança por tudo quanto é lugar. Então, será? Alguém vai querer vir junto? Então, tem que estimular a ignição. Com o quê? Com algo que motive, né? E, como falamos, né, qualquer local não necessariamente acolhe, embora não é o local que produz a ignição criativa, um local que possa produzi-la é necessário quando as pérolas estão em jogo, né? Um local mais aberto, mais amplo. Também respeitar os tempos. Isso eu não tem melhor metáfora que o tango para mim, porque quando eu comecei a dançar tango, gente, era só pisar nos pés do meu companheiro e ele fica bravo comigo. Por quê? Porque a mulher tem que se deixar levar, né? É um prazer dançar tango a partir do momento em que você let go. Não é você que está direcionando, a mulher sempre direciona as danças, né? Quando não são de salão, é muito normal que a mulher, que é mais, que gosta de festa, que gosta de se mexer, né? E tudo. Então, essa vez, deixa o companheiro aí. E é muito legal, é muito gostoso, né? E aí você faz aquele maravilhoso let go. Então, respeitar os tempos, né? E os tempos de quem está dançando em volta, os tempos da outro casal que está por lá, vindo perto, como não trombar um com o outro. Então a gente de alguma forma fecha os olhos e respeita e vai, né? E esta é a segunda pérola, né? Quando você entende essas pérolas, você facilita muito melhor, né? Compreender as pérolas é você facilitar muito melhor. Facilitar o quê, Cecília? Conversas. Simplesmente conversas. Menos atrito, mais qualidade. Mais qualidade na troca, mais qualidade na conversa, mais qualidade em tudo, né? O tempo das coisas, energizar para inspirar, então a gente utiliza normalmente nos nossos encontros de brainstorming, a gente utiliza energiza, né, as pessoas com algumas paradas, brincadeiras, né, tem que energizar, tem que tirar da energia que está, né. Por isso que você sempre vai ver isso em um brainstorming muito típico que comece com alguma energia, com alguma música, com alguma piada, com um momento de dar risada. Mas em uma conversa não fica diferente. Se você vai encarar uma conversa onde você quer estabelecer um nexo criativo, você vai começar provavelmente com uma história, né? Histórias, elas podem ser uma energizada, podem trazer uma energizada diferente, uma inspiração diferente, né? Isto, o foco de direcionamento, né? Quem respeita os tempos entende porque está focado no processo e focado nas pessoas e no tempo das pessoas. Então, consegue direcionar. Vão vir perguntas de todo tipo, cada um vai estar no seu tempo, alguns vão estar com muito medo, outros vão estar com receio. Então, foco e direcionamento de quem está facilitando a conversa para acolher aqueles tempos, os tempos das pessoas, né? Cada um no seu estado, na sua percepção. E a invisibilidade do facilitador. Aí é muito legal quando as ideias vêm de quem, se é uma conversa de duas pessoas, como você pode estimular a você se nutrir através das ideias que vêm do outro, né? Você é invisível, você direciona de alguma forma com perguntas, com histórias, coloca algumas intervenções aí mais instigantes e as ideias vêm. Isto é fantástico para quem faz vendas e para quem não faz vendas também. Porque no nosso marketing interno a gente trabalha todos os dias, né? E eu fiz isso muito mal durante muitíssimos anos no mundo corporativo, né? Mas não era a questão do marketing personal uma coisa tão conhecida. Hoje você conhece muito mais e é fundamental você aprender estas pérolas, começar a dominar estas pérolas criativas, estas pérolas de facilitação para você se dar muito melhor na sua jornada. E lembrar que uma jornada criativa, a sua jornada empreendedora, dentro ou fora da organização, ela é um contínuo.
Ela não é apenas no momento da conversa, apenas no momento que você está fazendo um treinamento, apenas no momento em que você está ensinando uma nova metodologia, um processo, né? É antes, durante e depois, né? Todo um contínuo, um ritual. Nós vamos falar disso amanhã, muito mais em profundidade. E aí, o momento interventivo mesmo, o momento de intervir, é facilitando as trocas, facilitando trocas de valor, conversas entre pessoas diferentes, fazendo que isso realmente flua, né? E a colaboração, promover resultados exponenciais. Como assim? Por quê? Bom, porque cada ser humano é infinito. Em todo que esse ser humano tem de história, de conhecimento, de possibilidades de conexão, de ideias. Se você está fazendo um bom trabalho, estimulando e fazendo a ignição e respeitando os tempos, você vai estar extraindo, né, desse outro ser humano infinito uma quantidade imponderável, assim, você não tem noção da quantidade de possibilidades que poderiam vir e a quantidade de coleções positivas de novas ideias e insights que pode vir disso. Agora, para isso você tem que facilitar a troca, tem que acontecer de fato um momento em onde exista essa colocar o pezinho, né, na água gelada, né, e começar a ir mesmo com medo. E aí, quem são as pessoas com quem você precisa facilitar? Bom, são os interessados diretos. Você tem uma solução nova, um processo novo de trabalho, uma forma nova de fazer as coisas, uma metodologia que precisa emplacar, porque você tem que fazer uma certificação de alguma planta, então tem que trabalhar um processo diferente, enfim. Você tem um objetivo de trabalho, você tem que vender um produto novo, tem que sair para a rua com um novo posicionamento um novo posicionamento de produto, de serviço, enfim, whatever. Aí você vai ter os interessados diretos, aqueles que vão se beneficiar e muito, né, com seu trabalho. Então, a forma de facilitar a troca com eles é realmente falando do benefício, né? O que eles vão tirar disso, né? Então, não se trata apenas falar do que você entrega. Ah, eu entrego aulas de criatividade. Se a pessoa não sabe para que serve, para que ele pode usar, qual que vai ser o benefício para ele, por mais que eu esteja falando com o interessado direto, o cara não vai dar bola para mim. Então você começa a compreender que a facilitação das trocas e a facilitação de atrair pessoas para colaborar também está relacionado com como você se relaciona com cada um dos stakeholders, né? E aí os impactados, quem são os impactados desse benefício, né? Ou pode ser sentir prejudicados, podem ser pessoas que estão, né, você começa com uma nova forma de trabalhar e isso impacta necessariamente diversas áreas dentro da companhia. Então, quem são os impactados? Isso vai trazer um trabalho adicional para eles, então, de novo, beleza, tem que trabalhar com benefício, né? Tem que poder encontrar de alguma forma como eles vão se beneficiar, porque esses impactados, senão, vão ser um grande problema e a colaboração não vai rolar. E aí, facilitar a troca é fundamental, acolhendo os tempos da pessoa e provocando a ignição do jeito certo, né? Depois tem os executores, quem vai fazer de fato, né, o trabalho. Então, mesma coisa, não muda muito. Tem que pensar que nessa jornada empreendedora que você tem dentro do trabalho e que obviamente tem fora dele quando você empreende, você tem todos esses stakeholders e muitos mais. Tem quem pode ajudar, quem pode não ajudar, quem pode ver empecilhos, quem pode te atrapalhar. Então, como você promove essa colaboração, né? Tem os provocativos, os que vão vir sempre o advogado do diabo, né? Então, super. Há métodos para todos, encontros formais, informais, individuais, grupais, enfim. Tem saída para todo. Os conhecedores, os que sabem as coisas, né? Aí você tem o cara que tem todas as respostas enciclopédicas, ele sabe exatamente do jeito que é, ele não vai aceitar facilmente que a coisa mudou. Então, como a gente atrai, como a gente colabora com ele, como a gente traz ele para colaborar com todos, né? E agora vamos em alguns exemplos. Não sei se vocês têm aqui histórias. Então, ter histórias, né, para a gente poder entender como que as pessoas inspiradoras, né? Boa noite, linda. Com as pessoas que me inspiram, como eu me inspiro, como, né, a gente olhando histórias, olhando, como Mariana mencionou agora há pouco, olhando acontecimentos
E encontrando um motivo para comemorar, isso também te permite que esse acontecimento, em alguma forma, possa virar uma história. Ou com que você aprende, ou com que você ensina. E a partir do momento em que você começa a trazer essas histórias e transformar elas em histórias, você consegue chegar muito mais perto de pessoas diversas. Né? Porque você, de alguma forma, está fazendo um exercício de se obrigar a olhar para aquilo com um olhar de valoração bem diferente, né? Então, e quem disse, né? Aqui um dos exemplos. Quem disse? Quem disse? Eu aqui trago exemplo meu de quando eu tinha a responsabilidade de desenvolver uma plataforma de aromas cítricos que tinha o nome nada mais e nada menos que Experts in Citrus, né? Então, era expertos em cítricos, né? E eu lembro que tinha muita, como se chama? Muito obstáculo da parte de vendas, né? Trazia muitas objeções mesmo, porque a gente, como empresa, não era o que tínhamos a venda maior em termos de cítricos. Então, um vendedor, lógico, o vendedor precisa, antes de poder vender a ideia, ele precisa comprar. E eu também queria fazer, precisava comprar. Então, eu estava extremamente incomodada com a realidade de a empresa ter colocado o nome para a plataforma, né? O nosso CEO estar falando de que a gente estava expert em citrus, eu ter que desenvolver, tinha sido colocada para mim essa batata quente. Silvia, ela deve lembrar, né? Silvinha deve lembrar disso tudo, né? E ter sido colocado essa batata quente como líder, mas na realidade era, caramba, gente, o que eu vou fazer um troço que todos os vendedores estão falando um negócio verdadeiro, né? Nós somos assim, e era por quê? Porque quem disse, e aí está o negócio de quem disse, né? Quem disse que expert é só quem vende mais. Então ali eu olhando para isso, porque primeiro foi realmente provocar a ignição. Provocar a ignição é realmente, gente, nós vamos sair para o mundo com uma posicionamento de expertise em citrus. Então, nós queremos abordar esse mercado de uma maneira bem diferente e nós queremos poder fazer isto de modo de atrair novos clientes que hoje não estão nos convidando para participar dos projetos de cítricos, né? Então, era uma questão que empolgava e muito a grande maioria. Então, aí que está a ignição. Mas quando você começa a colher os tempos, ou começa a colher do jeito que vem as contribuições vinham de um jeito bem difícil de superar, porque eles estavam certos. Quando eles traziam os números de mercado, a gente, expert, ok, mas so what? Então você não vende mais que todo mundo? Então, como que, né? Não fazia muito sentido. Então, isso me instigava muito mais. E aí, a questão foi acabar facilitando essas conversas até que essas trocas colaborativas, até poder emergir e isso foi com muitas pessoas diferentes, com especialistas, com todos aqueles stakeholders que eu mencionei agora há pouco para vocês, para poder chegar e falar, gente, quem disse? Que disse que expert é aquele que vende mais? Expert pode ser que tem, e no caso a gente relocalizou para ter um histórico de tecnologias de muito valor agregado, né? E as melhores tecnologias do mercado e tudo mais naquela época. Estamos falando do ano 2009, 2008, 2009, que foi quando eu fiz todo esse trabalho, um trabalho regional, global, com vários stakeholders do mundo, muitas pessoas, cada país tinha uma dificuldade diferente. Então, aí todas essas trocas, toda aí essa colaboração, até poder chegar em um lugar que pudesse deixar as pessoas mais à vontade para poder comprar a ideia e poder sair a vender. Então, quem disse que tem que ser quem mais vende, por que não a gente abordar do ponto de vista tecnológico? E aí eu teve a possibilidade de fazer de maneira diferente, graças a toda essa colaboração de muita gente diferente, dando ideias, né? Outra é virar do avesso, né? E uma história que eu quero contar aqui
de um ex-colega meu, uma pessoa muito querida, do Márcio, né, que ele doou para mim essa história, não doou, eu não tomei, eu só estou tomando emprestada, tá? E ele estava cansado, já chegou um momento em que já era tantas, era a época que todo mundo estava querendo reduzir açúcar quando começava, né? Então tinha muito menos players no mercado, a gente saindo muito forte com todos os moduladores de sabor, e ele recebendo de todos os clientes pedidos dos mais esdrúxulos possíveis, em uma casa de aromas que trabalha com modulação, né? E aí, uma das situações, quando ele já estava bastante craque, porque vinha respondendo muitas demandas diferentes na área de lácteos, ele conseguiu encontrar uma forma que fez com que ele não precisasse mais, né, respeitando os tempos do cliente, de novo, acolher o tempo do cliente, o cliente vai pedir coisa esdrúxula, sim, mas a gente não pode falar, ué, isso que você está pedindo é qualquer coisa, a gente não faz isso, não é mesmo? Então, como que você faz, vendo todo esse sendo, tendo essa ignição de querer vender, essa ignição de querer estar próximo do seu cliente, essa sua motivação, isso que te motiva, saber que você tem respostas, que você compreende, que você é a melhor opção, mas aí o cliente vir com coisas esdrúxulas te pedindo, então ele está no tempo dele. E aí como você faz para trazer e facilitar essa troca de valor, né? E fazer com que isso seja uma troca? Então ele virou do avesso e ele criou uma forma de mostrar para os clientes aquilo exatamente que o cara estava pedindo. Então o cara pedia uma coisa, ele ia exatamente com isso, e mostrava várias opções, né, do que ele estava pedindo, o que queria, a tecnologia de aromas natural, fantástica, que tenha melhor custo do mercado e tudo mais, e aí ia com várias opções, né? Então, aquela que ele estava pedindo, que era normalmente impossível, porque ou não dava no preço, ou não dava no sabor, ou não dava na estabilidade, ou não dava em algum aspecto, ele deixava também lá. E ele colocava outras soluções diversas, né? E aí o próprio cliente, degustando aquilo, acabava se entendendo ele com seu próprio pedido, que não fazia muito sentido. Então, quando você vira do avesso, você não é que está explicando, é o cliente se explicando para si mesmo, e a ideia é dele, né? Então, o fato de ele falar, não, então não dá para ir por aqui. Pois é. Então, eu não preciso te falar no dá, porque se eu vou te falar no dá, você vai insistir. Não, cara, eu sei que dá, eu sei que tem que ser, eu sei que. Beleza, não tem problema. Então, né, vamos virar do avesso. E uma forma, uma história super criativa, mais uma história criativa, bacana, que eu gostei muito, né? Aí o palco é deles, esta foi também uma sacada bacana, porque que eu curti muito de fazer um evento sobre aromas naturais, né? Eram nos começos, os primórdios, né? Que a gente começava a falar de aroma natural, orgânico, ninguém falava disso no mercado, zero, e a gente começou a falar disso, e se falava muito, e aí os mercados de Estados Unidos e Europa começavam a pedir, na América Latina não muito, então a gente conseguiu fazer várias formas de tentativa e erro. Mas quando a gente saiu para o mundo com a plataforma, né, eu queria muito poder, eu tinha a minha motivação era poder saber um pouquinho de tudo que os aromistas da companhia sabiam a respeito dos naturais. Então, eu falei, eu nunca vou conseguir fazer isso. Isto não é para mim, eu não vou conseguir, porque é muita coisa, é muito conhecimento, é muita mágica era para mim. Então, o que foi? E por outro lado, tinha a minha situação, a dor, né, de que aromista normalmente, nem sempre, mas muitas vezes, é uma pessoa mais fechada, tem um monte de segredo, tem um monte de coisa que ele não quer falar, né? Então fica aquela coisa, de novo, os tempos de cada um, né? E aí os stakeholders, que são os que fazem acontecer, não estava fácil. Então, como que faz essa troca? Como que faz essa colaboração? Como que essa colaboração acontece no final? Então, eu coloquei para cada um deles, dei um tema que eu entendia que eles eram craques, né? Tinha diversos aromistas aí, com temas, diversos temas relacionados com o mundo dos naturais,
cada um tinha que desenvolver ele da forma mais criativa que eles quisessem. Eles podiam pedir para mim tudo. Íamos ter uma espécie de feira de ciências, mas era a feira dos naturais. E aí cada mesa ia falar um assunto e eles tinham que atrair o público, né? O público para a mesa. Então tinha que ser bacana a mesa como estava construída, bacana a história que eles estavam contando, bacana, né? E eu não tenho que ficar aprendendo. Eles que iam se mostrar com o melhor que eles tinham para dar, que era seu conhecimento de uma maneira criativa, divertida, didática. E aí o palco é deles, né? O palco é deles, o receio de eles terem que abrir informação que eu não vou até poder mastigar, nem sequer utilizar da mesma forma. Não precisa me entregar nada que você não queira entregar, o palco é seu, você vai criar, você vai desenhar, fica feliz, fica à vontade, vamos que vamos. E aí, uma forma de produzir uma colaboração entre espaços que são bastante, às vezes, divergentes. Eu estava trazendo uma disrupção e eles normalmente precisam guardar, têm que guardar o conhecimento, não podem falar. Então, de que maneiras a gente quebra essas paredes, né? E o último que eu vou trazer no dia de hoje, para liberar vocês aí, Eureka não é apenas paisagem, né? Para quem já participou de outros encontros, já lembra que a gente fala, não é apenas paisagem, né? Tudo que acontece conosco a gente acolhe e do jeito que vem, captura e respira um novo conhecimento. E aí eu tenho uma história de um amigo, um vendedor muito do presencial, um vendedor também do B2B, um ex-colega meu da mesma área, que ele hoje vende diversos ingredientes para a indústria, e ele estava, quando começou o Covid, super triste de não poder, porque ele é uma pessoa muito extroverta, então a dificuldade de não poder se encontrar com o cliente para poder estabelecer aquele nexo, aquilo que gera o negócio, né? Aquele encontro, aquela conversa, né, produtiva. Então aquela coisa estava bem difícil para ele. E ele começou a ver que tinha alguns clientes que aceitavam, né, o encontro, né, mesmo na pandemia, com as devidas restrições e tudo mais. Então ele começou a aproveitar ao máximo aqueles pequenos momentos de encontro, né? E até que isto permitia gerar outros momentos de encontro. Por quê? Porque ele, como estava se vivendo um momento diferente, que era o momento da pandemia, o momento do trancamento e tudo mais, é, esse cliente que ele ia visitar não tinha os mesmos requerimentos de sempre, tinha as mesmas dores de sempre. Não era aquele stakeholder de todos os dias, era um cara com outras preocupações. E ele falava de outras, e eles comentavam outras demandas também, né? Demandas que talvez nada tinham a ver com o que ele tinha para vender. Mas, de novo, Eureka não é só paisagem, significa tudo que você capta em volta pode ser útil, pode ter valor para esse seu interlocutor que você quer manter próximo, que você quer manter junto. Então, como que ele fazia para ganhar mais possibilidade de visitar os clientes, né? Ele ia escutando alguns poucos, a ver o que eles tinham, aqueles que aceitavam no encontro, o que eles tinham de dores, né? E essas dores novas, né? E ele aproveitava as viagens, porque ele gosta muito de dirigir e de viajar para diversos lugares do país, para visitar, e aí na paisagem ele conseguia encontrar oportunidades também para fazer essas conversas muito mais ricas ainda, porque aquilo não era só paisagem, quando você está focado, você está criativo, você consegue enxergar pérolas, você consegue enxergar oportunidades, onde outros enxergam apenas paisagem. Então ele começou a ver que muitos estavam reorganizando as fábricas, reorganizando, até se mudando, né, para lugares menores, para ter melhor localização agora que tinha muitos aluguéis que tinha reduzido o preço, enfim. Então, o que ele via de oportunidades nesse sentido, em lugares mais nobres e tudo mais, ele trazia. Então, e não estou, apenas um exemplo, imagina, ele observando essa paisagem, não estou só falando do paisagem físico, estou falando
de ouvir as pessoas com outros ouvidos, sabendo que eles não têm apenas uma necessidade de um ingrediente, né? Eles têm outras necessidades. De que maneiras você aproveita o seu tempo de ócio criativo, por exemplo, quando está viajando, para você criar novas possibilidades para gerar valor com ele e construir melhor um relacionamento mais interessante. Então, gente, desculpa que seja bem caótico, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Ah, esse exemplo do Márcio, já passei por isso algumas vezes e virar do avesso funciona muito. É isso aí, minha amiga, com certeza, com certeza. Aí, quem está no universo de aroma sabe muito bem, como a Silvia, o que eu estou falando. Parabéns aí. Então, gente, era isto o exercício que eu tenho hoje. Não sei se vocês têm aí algum comentário, se gostariam de abrir aí o seu microfone. Eu vou comentar agora de que se trata, então, o nosso exercício para destravar. Então, esse exercício está relacionado com você ver e enxergar as histórias mais simples, mais singelas, que você tinha apreciado como sendo mais uma história, ou simplesmente nem viu como sendo uma história, nem viu o potencial de história dela, quando a gente mais consegue enxergar as coisas que a gente faz, e não necessariamente que você fez, que alguém fez. Eu trouxe aqui duas histórias de colegas meus, então não é o que eu fiz, é eu enxergar na fala deles uma história incrível, incrível que possa destravar outras pessoas para também se jogarem nos formatos criativos. Então, começar a trabalhar histórias, começar a enxergar histórias, pode nos ajudar e pode te ajudar e muito a desenvolver relacionamentos e colaborações e engajamentos muito mais felizes, né? E esse foi nosso último momento antes da masterclass. Chegamos ao final dessa última aula, onde eu mostrei algumas das pérolas da criatividade que eu considero sempre que eu vou desenvolver alguma atividade com pessoas. E praticamente todas são atividades, há muitas atividades, nem todas, mas muitas atividades são com pessoas. E é a partir desses bons relacionamentos e de considerar essa jornada de facilitação em todos os seus momentos, com muito carinho, que a gente faz acontecer a grande diferença. Acredite, começando a treinar isto no seu dia a dia, você vê os resultados. Por isso eu quero te convidar muito especialmente para amanhã na Masterclass. Não perca, porque eu vou estar abrindo todo o método para você conhecer como nós fazemos isto junto com o meu grupo de mentoria. E quem sabe você quer vir fazer parte também. Então, aproveite até o final essa Semana da Qualidade Aumentada, versão 2.0. Estamos juntos, vamos que vamos. Te vejo amanhã na Masterclass ao vivo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos!